acha que conhece, de repente, aquele indicador que você está fazendo errado. Opa. Tá. Qual é o maior ativo que você tem na sua vida, né? Esse ativo seria uma forma de riqueza, né? E a gente descobriu que é o tempo. Né? Por quê? Não adianta você ter milhões de reais e filhos e não ter tempo de curtir essas coisas todas. O tempo não para. Essa foto, para ter uma ideia, ela foi feita em 2011, né? Nesse meio tempo as crianças já cresceram, os sorrisos já são diferentes, né? E o tempo não para. A TI, por que ela está relacionada ao tempo? Porque ela permite economizar muito tempo, né? Um sistema, um aplicativo que você desenvolve, tudo isso acaba reduzindo custos e viabilizando coisas que antes eram impossíveis. O que são recados do tempo? Fotos, filmes, áudios, documentos, sistemas de banco de dados, etc. Isso são formas de nós olharmos para o passado, aproveitar o trabalho de novo e repetir o que já fizemos com um clique de mouse. Todo mundo já pegou e clicou em documento, no contrato, né? Para refazer o modelo seguinte, tá? E o que nós fazemos no nosso campo de atuação? Nós fazemos manutenção de micros, que são manutenções preventivas, corretivas ou impossíveis. Né? Por que impossíveis? Porque são recuperações de dados. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós recuperamos suas lembranças, recuperamos seus ativos, recuperamos o que for possível, fotos, documentos, sistemas e bancos de dados. Quais são os casos extremos que a gente atua? Né? No caso de sistemas mais específicos como rede e storage, e incrivelmente celulares. Né? Imagina um iPhone caiu na piscina, as fotos do seu casamento estavam lá, né? E aí você tem que recuperar essas fotos, e você não tem porque a memória do iPhone é colocada dentro, soldada na placa principal. Tá? Então, nesses casos, a gente tem procedimentos que a gente remove essa memória, coloca no iPhone saudável, faz a cópia das fotos e depois devolve para o cliente. Nós fazemos isso. Formas de estocar o tempo, né? A Dilma falou que ela estoca vento. Nós estocamos tempo. Tem duas formas muito importantes que você tem que saber e fixar na memória. O antes, antecipar-se ao problema e fazer backup. Depois, rezar para dar certa recuperação de dados. O que é backup? É antecipar-se à perda dos dados. Congelar a informação para uma cópia. 3 cópias de uso, a que você está utilizando, uma de reserva e uma cópia externa em outro prédio. Por quê? Porque às vezes de repente você é roubado e levam a pasta, o notebook, o computador, o HD externo, e você não tem a cópia externa em outro prédio e você acaba sendo prejudicado. Tá? O backup tem basicamente 4 ciclos. Um anual, porque se você tem uma empresa que trabalha com previdência social, essa informação tem que ser guardada por 10 anos. Mensal, por quê? 60 meses, 5 anos, é o que você tem que guardar de informação para direito civil, né? Semanal, 52 semanas, que na verdade a contabilidade exige, e diário, 90 dias, que são os 90 dias de informação básica que a gente guarda. E o backup tem um detalhe, ele gasta muito tempo, né? Se você for fazer backup da sua empresa, pode demorar de repente o dia inteiro, né? Por isso você tem que agendar esse backup para rodar de madrugada. Na madrugada, essas horas ociosas são transformadas em ativos para serem usados em emergências, para quando você precisar. Casos práticos. Esse primeiro caso eu selecionei por quê? Porque é um caso de escritório de contabilidade que não conhecia os nossos serviços de recuperação de dados. Eles perderam 1 ano de informação, né, 5 anos de informação do servidor, e tiveram que digitar tudo isso para 20 clientes. Tá? Nesse caso, se eles tivessem tido a sorte de reconhecer o nosso recurso de recuperação de dados, eles teriam, não seria necessário fazer esse trabalho de digitação. Outro caso de cliente, né? Esse daqui já fez a recuperação dos dados. Eles tinham um HD no computador que causou um prejuízo de 50 mil reais. Tá? Só que nesse caso eles gastaram 990 reais e conseguiram recuperar esses dados. Nos 2 casos que eu selecionei, eles não tinham backup. Tá? Então, se não desse a recuperação certa, a recuperação de dados certo, eles teriam perdido as informações. Tá? Recuperação de dados, vamos falar um pouco sobre isso, né? Ela permite, por uma fração do valor, recuperar todos os seus ativos. Economiza tempo e dinheiro, recupera coisas impossíveis de se refazer. Por exemplo, fotos, né? Foto passou, você não tem como refazer aquela foto, né? A gente pode fazer recuperação de dados de iPhones, iPads, celulares, notebooks, HDs externos, HDs internos, pendrives, rede, storage
Windows, Mac e Linux. E a recuperação de dados se dá de duas formas, a lógica e a física. A lógica é quando você mexe só nos circuitos, né, nos programas, né? E em geral custa R$110 por dia e dura de 3 a 15 dias. A recuperação física já é mais delicada, porque existe troca de peças, né? O custo inicial é de R$2.500. Essa dica final, na verdade, eu vou falar com muita calma, porque é o seguinte, quando você perceber que seu disco está com defeito, que ele não está funcionando, que ele está com algum tipo de falha intermitente, não fique insistindo em utilizá-lo, porque você pode estar com um problema de físico no seu HD, né? Então, qual que é a recomendação que nós damos? Que você leve um especialista a esse computador para fazer uma manutenção, né, preventiva, tá? Para evitar que você necessite de recuperação de dados. Recupere a sua vida, tenha tempo para viver, nossa equipe está ao seu dispor. Total Data Recovery. Pessoal, não passa backup, tá? Foi uma apresentação bem para recuperar bastante dados aí. Isso não pode não. Tem 3 minutos e meio para tirar dúvidas aí. Deixa eu só te falar uma coisa importante, é o seguinte, quando vocês forem procurar dados de recuperação, serviços de recuperação de dados, tomem muito cuidado, porque tem uma coisa que chama sequestro de dados, tá? O que seria isso? Seria uma situação que você leva o seu HD para recuperar, o cara fala, olha, custa R$10.000, e você fala assim, não concordo com esse preço. Só que ele fala assim, Jean, espera um minutinho que eu vou abrir o seu HD para dar um toque final. Aí quando ele abre esse HD é violado, né, e você perde a possibilidade de recuperar futuramente esses dados. Por quê? Porque o HD ele não pode ser contaminado por poeiras que existem no ambiente, né? Ele só pode ser aberto em câmeras limpas. Então, se alguém tentar abrir o HD na sua frente e falar, não, pode parar, eu vou levar para outra pessoa, tá? Que é uma informação muito importante. Eu tenho uma dúvida, deixa eu... Fábio. Até aproveitando, né, que a nossa presidente afastada ontem, ela fez uma confusão com a história de salvar dados na nuvem, né? Quem viu ela falar, é desesperador. Como é que você compara, então, esse negócio do pessoal salvar fisicamente com salvar na nuvem? Hoje você fala assim, não, pessoal, salva tudo na nuvem, deixa no físico só o que for mais importante, ou nuvem também é backup? A nuvem, na verdade, é um backup que, na verdade, ele é um anti-backup, né? Porque, por exemplo, supondo casos que você está usando lá o Dropbox. Você gravou 1 terabyte de informação no Dropbox. Para você grava um arquivo por dia, 2 arquivos por dia. Só que quando você tem que fazer o backup desse Dropbox, demora, às vezes, semanas, tá? Então, ele é um anti-backup porque, na verdade, quando você precisa dele e você quer velocidade, você não tem. Porque depende da velocidade do seu link de informação, né, de dados da internet. Kinect, esses caras, eles na verdade, assim, bem também. O Dropbox ele é legal assim para coisas assim que não sejam críticas, né? Coisas críticas você tem que ter um HD externo realmente, ou um storage, que é uma unidade um pouco maior de capacidade, para fazer esse backup. Tá? E esse serviço de Kinect também mudou o nome agora, Data Deposit Box, esses caras. Para coisa pequena, né? Coisa pequena. Tá? Sim, tipo pequenos escritórios. Pequenos escritórios. Agora, assim, escritórios muito grandes, eles têm que ter uma infraestrutura muito mais sofisticada. Né? Porque, assim, são terabytes de informação e você não consegue jogar de um lado para o outro, assim, em segundos. Né? Então, na verdade, a recomendação é, ao invés de eu ficar usando esses serviços aí, você salva HD externo. HD externo mesmo. Bom, legal. Só complementando, né? Eu tenho 3 backups. Eu também. Eu tenho 3. Tá? Fotógrafos têm, certo? Por quê? Não pega. Se cair na minha mão, eu lamento, tá? Eu vou meter a faca e torcer. Porque realmente a gente está torcendo todos isso para recuperar. Né? A gente não sabe, não temos ideia do que pode ser recuperado. Tá? Então tem que ter 3 backups, tá? O que é importante. E por que na nuvem não funciona? Que o Edson falou, demora que uma desgraça para baixar um arquivo. Você não roda o arquivo lá, você tem que baixar o arquivo para trabalhar. Funciona. Tá? Do outro lado tem um HD também. Então, ok. Eu já passei apuro 2 vezes com o Dropbox. Uma vez sumiu tudo, então, tudo e começou a dar download de novo. Aí a gente tinha 4 computadores com a mesma conta, a gente tirou da rede e deixou aquele parado.
Aí demorou 2 dias pra. Esse negócio de tecnologia pra você também é meio novo, né?